o livro de Atos, no capítulo 6. Atos capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler. Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Eu vou ler alguns versículos. Nós vamos falar da história de um homem chamado Estevão, dentro do mesmo princípio que nós falamos da semana retrasada. Nós falamos com a igreja aqui em relação à vida. E agora eu esqueci. A vida de Urias, marido de Batseba, que era um general de Davi. O princípio da mensagem vai ser o mesmo, para que nós possamos sedimentar um pouquinho mais aquilo que nós falamos sobre a vida de Urias. Amém? Vamos colocar em pé. Atos, capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos ler. Eu vou ler alguns versículos salteados, tá? Eu vou falar para os irmãos, a gente vai pulando. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade, Pai, de falar da sua palavra aqui nessa noite. Cremos que o Senhor tem algo especial ainda para a sua igreja. Desde nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, no momento da adoração, no momento do louvor. E queremos também, Senhor, pedir que o Senhor possa nos dar mais, algo de especial ainda na sua palavra, para que o Teu Espírito Santo possa falar em nosso coração e ter liberdade em nosso meio de agir. É assim que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bom, meus irmãos, os irmãos se lembram, e eu até esqueci, mas lembrei, né? Na última vez que eu ministrei a palavra foi na semana retrasada, semana passada foi com a nossa irmã Rita, foi uma bênção a palavra dela. Os irmãos que estiveram aqui no culto das mulheres puderam testificar isso. Nós falamos sobre um homem chamado Urias, oficial da guarda de Davi, e nós comentamos sobre a vida dele, sobre tudo aquilo que ele passou. Ele foi um homem fiel, um homem justo em relação ao seu senhor, que era Davi, e recebeu, em troca da sua fidelidade, ele recebeu uma atitude de Davi em relação à sua própria vida. Roubou-lhe a sua mulher e, acima de tudo, tirou a sua vida. Então nós falamos sobre ele, falamos do propósito de Deus na vida de Urias naquela situação. Agora, queridos, vamos falar de um outro personagem bíblico chamado Estevão. Uma pessoa que é descrita aqui no livro de Atos, já depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo aos céus, e já com a ação do Espírito Santo na igreja. Então aqui no livro de Atos, é importante os irmãos saberem disso, que não existe mais a pessoa de Jesus Cristo como homem. Ele não está mais em nosso meio. Mas a representação dele, que é a imagem e semelhança dele, que é Deus, por meio do Espírito Santo, ainda continua em nosso meio. Então hoje quem age na igreja de forma clara e de forma real dentro de cada um de nós é o Espírito Santo, que é Deus e que é Jesus Cristo. Ou seja, nós cremos na Trindade como sendo uma coisa única,
com manifestações diferentes. Então nós estamos na manifestação explícita do Espírito Santo. E é Ele que faz o trabalho na igreja do Senhor, como Ele fazia o trabalho aqui no começo da igreja cristã, lá em Atos dos Apóstolos. Atos significa relato dos apóstolos. Foi o nascimento da igreja como nós a conhecemos hoje. A base da nossa igreja, ela está em Atos, onde nasceu a igreja, e mais especificamente nas cartas de Paulo, que é onde é dada a diretriz da igreja cristã atual, contemporânea. E são esses princípios que nós devemos trazer para a nossa vida de fé e prática. Ali estão as bases e as raízes da igreja genuinamente bíblica, genuinamente nascida do Espírito Santo. Então, queridos, Estevão foi um desses homens. Na verdade, ele não foi os 12 discípulos de Jesus. Ele não estava no momento em que os discípulos de Jesus estavam próximos a ele, mas provavelmente ele era uma das pessoas que estavam ao redor de Cristo. Não era considerado um discípulo de Jesus, porque o nome dele não está listado como os 12 discípulos de Jesus, mas era uma das pessoas que estavam agregando o ministério de Jesus Cristo enquanto ele estava aqui na terra. E aí o que aconteceu? O evangelho estava crescendo. No momento de Estevão aqui, houve a descida do Espírito Santo, naquele momento que eles estavam aguardando no cenáculo, 40 dias depois, quando Jesus foi elevado aos céus, eles ficaram aguardando a descida do Espírito Santo, e ali houve um mover sobrenatural do Espírito Santo no cenáculo, onde eles estavam reunidos em oração, e aí desceu o Espírito Santo em forma de língua de fogo, na boca de todos aqueles homens e mulheres que estavam ali, e eles começaram a partir daquele momento a profetizar, a falar a palavra do Senhor para todos aqueles outros que estavam fora. E ali começou o primeiro boom do evangelho. Ali muitas pessoas se converteram pela pregação de Pedro, e depois disso a igreja começou a crescer e começou a incomodar novamente os religiosos, que sempre foram uma pedra no sapato de Jesus, e também foram uma pedra no sapato dos apóstolos. Agora apóstolos, discípulos quando eles estavam com Cristo, apóstolos porque agora eles tinham a missão de fundamentar a igreja de Cristo que nós fazemos parte. O apostolado tem a ver com aquele que traz uma doutrina para que a igreja de Cristo possa trabalhar. A nossa doutrina está baseada na Bíblia e tudo aquilo que principalmente o apóstolo Paulo deixou. Então agora eles são 12 apóstolos, entre eles alguns escolhidos para que pudessem ajudá-los na administração da igreja, como nós temos na nossa igreja aqui também, cada um no seu papel. E aí o que aconteceu, queridos? Nesse momento houve um problema porque eles precisavam determinar algumas pessoas para fazer um trabalho de ajuda às pessoas carentes, um trabalho específico de diaconado, como fala a Bíblia. Nessa versão de NVI não usa essa palavra, mas na versão Almeida Corrigida, qualquer outra versão, se você tiver uma versão aí, você vai ver que essa palavra se traduz como diaconado, ou uma pessoa que tenha o ministério de diácono, que faz especificamente esse trabalho de assessoria, de assistência social. E aí nesse caso eles precisavam, os apóstolos diziam: nós não podemos parar de pregar a palavra para que possamos dar de alimento às pessoas que necessitam. Então nós vamos determinar ou direcionar algumas pessoas para esse ministério. E aí a gente aprende alguma coisa, isso não é motivo da nossa pregação hoje, mas eu vou falar que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Meus queridos, nós não podemos, aquele que tem um chamado específico em uma área, não pode sair do seu chamado. O que eu quero dizer? Se você tem um chamado específico numa área, é nesta área que você deve trabalhar. Se existe falta de mão de obra em outra área, você não deve trocar uma coisa pela outra, a não ser que seja por um período curto de tempo, mas você não pode perder o foco. O que os apóstolos falavam aqui? Nós não podemos parar de falar da palavra do Senhor, de evangelizar, voltar para trás e fazer assistência para as viúvas. Nós estaremos perdendo tempo, e muitas vezes o diabo até usa essas situações para que aquela pessoa que tem o ministério de avançar pare, para poder cuidar de coisas que não são do seu ministério, ou que não são do seu chamado. Não que uma coisa seja menos importante do que a outra, mas os apóstolos entenderam que o chamado deles não era
eles não podiam parar de avançar, porque existiam pessoas que precisavam receber alimento. E aí eles fizeram o quê? Vamos determinar algumas pessoas para este ministério, mas não vamos deixar de fazer o nosso. É o que fala exatamente aqui. Não é certo, no 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. E não, na outra versão, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, o nosso tempo é curto. Nós não podemos trocar uma função que é a que Deus nos deu por outra. Nós sabemos que há necessidade, mas vamos então colocar pessoas que possam fazer essa função e nós trabalhamos na nossa. Então nós temos que ter consciência mesmo. Qual que é o seu chamado? Se você já tem. Então você não pode trocar aquilo que Deus tem colocado no seu coração por outro que também é importante, mas muitas vezes que pode atrapalhar aquilo que você tem como ministério, como chamado. E os discípulos entenderam isso muito bem. E aí eles fizeram uma reunião e disseram que eles iriam passar essa tarefa a outras pessoas. E nós vamos continuar nos dedicando ao ministério da palavra e à oração, que era o que eles tinham como chamado. E essa proposta agradou a todos, e eles escolheram então 7 pessoas, entre eles Estevão, que é o nosso personagem dessa noite. Além de outros aqui que está listado no versículo 5. Apresentaram esses homens aos apóstolos, eles foram ungidos para esse ministério e eles começaram a dar assistência para as viúvas, os órfãos, as pessoas que necessitavam das arrecadações da igreja, as pessoas carentes que precisavam ter esse trabalho especificamente. E assim a palavra de Deus se espalhava, como diz no 7. Vamos ver o 8 agora. Estevão, então, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Eu esqueci de falar uma outra coisa aqui, queridos. Vamos voltar um pouquinho. Olha o 3, vamos ver o 3 novamente. Eu esqueci de falar um assunto importante. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, presta atenção, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Então veja, queridos, quando os apóstolos eles foram buscar essas pessoas, qual que seria o pré-requisito dessas pessoas? Pessoas que, primeiro, andavam com eles, porque você não pode chamar alguém que não anda com você, porque essa pessoa não conhece você e você não conhece a pessoa. Você não pode chamar alguém que está envolvido com a sua causa, porque essa pessoa não conhece a sua causa, caso você for chamar alguém. Então nós só podemos chamar, queridos, pessoas que estão andando junto conosco, porque essas pessoas entendem a visão que Deus tem dado àquele que vai ser chamado, para aquele que vai ser chamado. Porque senão não há liga e não há coerência no ministério. Então essas pessoas têm que andar juntos. Isso é uma coisa que eu jamais me esqueço, que eu aprendi muito bem na Donep. Quando eu era um presidente de capítulo, as pessoas, os meus superiores, elas gostavam quando a gente andava junto. Andava junto significa que vamos fazer um trabalho lá? Vamos embora. Vamos fazer um congresso aqui? Vamos embora. Vamos visitar tal capítulo? Vamos embora. Por quê? Quando a gente anda junto, a gente começa a entender o ministério. A gente começa a perceber, e isso só na experiência. Você não aprende isso na teoria, você não aprende muitas vezes no púlpito, você aprende convivendo com o líder. A maneira que ele pensa e a maneira que o ministério trabalha. A maneira da organização da igreja. Então não há possibilidade de você entender o ministério, a não ser que você viva o ministério. Você participe de tudo aquilo que existe dentro do ministério. E aí, logicamente, depois disso, eu comecei a ser colocado em lugares maiores, porque eu comecei a entender a visão dos meus líderes, a visão das pessoas que estavam acima de mim. Comecei a compreender a maneira que eles trabalhavam, a forma que Deus falava, a forma que Deus falava com eles e era transmitido para a minha pessoa. E da mesma forma na nossa igreja, queridos, e nas pessoas que têm ministério. Ou seja, os discípulos quando chamaram os apóstolos quando chamaram aqueles 7, primeiro, eram pessoas que estavam no meio, eram pessoas que estavam convivendo com eles, que estavam vivendo o Evangelho na forma que Pedro e os demais apóstolos estavam recebendo de Deus, porque eles estavam formando uma base naquele momento da igreja. Então qual foi aqui o pré-requisito? Primeiro,
Bom testemunho. Além de andar junto, de estar junto, isso é importante porque eu vou saber o testemunho da pessoa e a pessoa vai conhecer o meu testemunho. Além de andar junto, nós temos que ter bom testemunho para ser chamado. Isso significa que a minha vida, ela tem que refletir Cristo. Ou seja, para o ministério, a pessoa tem que ser chamada de acordo principalmente com o seu bom testemunho fora da igreja. E é uma coisa que tem pegado muito hoje, queridos, no Evangelho do Brasil. Porque infelizmente nós temos pessoas que dão mau testemunho do Evangelho. Porque, na verdade, todos nós somos falhos. E a responsabilidade é dessas pessoas, independente de quem os coloca ali. Mas, a princípio, todo cristão, isso não deveria ser nem ser pré-requisito para ministério. Isso deveria ser pré-requisito para qualquer cristão, dar bom testemunho. Independente de estar aqui ou aí. Independente de estar tocando ou aí. Independente de estar cantando ou sentado no banco. Mas de qualquer maneira, quando você assume o papel, o que os discípulos consideraram? Bom testemunho. É a primeira coisa aqui. Outro, cheios do Espírito e de sabedoria. A pessoa que tem vontade, que tem liberalidade, que tem desejo, que tem garra para abraçar essa causa. Não o trabalho para o qual ele será designado, mas o trabalho do Senhor, de buscar ao Senhor, de estar animado a todo tempo para fazer as coisas que o Senhor coloca na sua frente. Então essas coisas, queridos, mostram o empenho daquela pessoa que vai ser chamada. Mostram o empenho e a dedicação. Então essas coisas eles consideraram. E aí eles chamaram 7 pessoas, dentre elas Estevão. Ok, vamos andar para frente mais um pouquinho aqui. Então, queridos, eles foram chamados. Aí o Estevão, no verso 8, dizia que era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre os povos. Aí o que aconteceu? Sempre quando há uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que fala do poder de Deus, isso interfere e interferia naquela época os religiosos. Então, assim como eles tinham um problema com os religiosos, nós também, hoje na igreja do século 21, comunidade Betel, aqui em Jacareí, nós também, se nós não tomarmos cuidado, nós também teremos problemas com os religiosos. Pessoas que não entendem a graça de Deus. Pessoas que estão muito mais ligadas à religiosidade. Isso não é, eu digo na nossa igreja e qualquer igreja evangélica, principalmente as igrejas mais tradicionais, as igrejas mais históricas. Não vou dizer nem tradicionais, mas as igrejas mais históricas, que são igrejas que já têm um tempo muito grande de doutrina e de organização política, organização espiritual. Essas igrejas, elas, se não tomarem cuidado, essas igrejas, elas viram igrejas que podem fazer frente ao próprio evangelho por causa da religiosidade, por causa das coisas que são inseridas com o passar dos anos, que passam a ser coisas naturais no começo, mas depois passam a ser empecilhos. Então nós podemos ter, queridos, consequências em relação a isso, porque nós podemos levantar coisas contra as pessoas que são religiosas, as pessoas que julgam mais o semelhante do que aquilo que a graça de Deus pode atingir com esse semelhante. E aí nós começamos a ficar pessoas muito críticas em tudo aquilo que a igreja faz. A gente começa a ficar pessoas que começamos a julgar demais todas as situações, julgar pessoas, julgar ministérios, julgar maneiras de se comportar, porque nós estamos ficando presos a regras, a doutrinas de homens, a coisas que muitas vezes não vão levar ou você ou a própria igreja ao crescimento, mas começam a ser empecilho. E o Estevão tinha esse problema naquele momento com os judeus, assim como hoje também nós podemos criar essas situações difíceis. Nós da igreja podemos criar, eu posso criar, se eu não ficar esperto, se eu não me ater à palavra de Deus, se eu começar a criar regras e diretrizes que são muito mais importantes do que a própria palavra para a nossa igreja, por exemplo. E aí fica uma igreja meio que engessada em regras, eu não posso fugir dessa regra, enfim, e aí eu começo a travar o desempenho da igreja de uma forma geral. E aí, queridos, o que aconteceu?
eles começaram a caluniar a vida de Estevão. Eu ainda não entrei na mensagem, vou entrar daqui a pouco. Eles começaram a caluniar a vida de Estevão, dizendo que ele estava falando contra Moisés e contra Deus, que fala no 11. Olha lá o que fala. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E aí com isso eles agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. E ali apresentaram falsas testemunhas, que é o que fala no 13, que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. E aí ele começou a falar muitas coisas contra a religião da época, afrontar os religiosos. Isso causou um transtorno entre ele e aquelas pessoas, a tal ponto dele ser preso. E aí Estevão discursa, nós não vamos ler isso aqui agora, no capítulo 7 ele discursa, faz um discurso longo perante aqueles homens da lei. Ele faz um panorama geral desde o começo do povo de Israel, começando com Abraão, passando com Isaac, com Jacó. Se você quiser saber um resumo da história do povo judeu, esse capítulo 7 é interessantíssimo, porque aqui nós temos um resumo para e passo de tudo aquilo que aconteceu desde Abraão até os dias dos profetas. E aí, não satisfeito, no final, ele ainda fala, no finalzinho do versículo do capítulo 7, ele ainda fala uma palavra que é muito usada por nós aqui na nossa igreja, que é a partir do verso 47. Vamos ler. No 48. Que diz o seguinte: olha o que Estevão fala: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ou seja, ele descreve toda a história do povo judeu para dizer para os religiosos o seguinte: olha, Deus não habita mais em Jerusalém, Ele não habita mais na Arca da Aliança, Ele não está mais dentro do templo de Salomão. Essa fase já acabou, essa fase não existe mais. Na verdade, onde Deus habita hoje é no coração daqueles que aceitam Jesus Cristo, e por meio do Espírito Santo Ele habita. E aí ele fala aqui no finalzinho, como diz o profeta, no verso 49: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aí ele usa ainda um trecho dos profetas para mostrar para esses judeus que esta profecia estava se concretizando pelo momento do nascimento e morte e ressurreição de Jesus Cristo. O véu do templo foi rasgado no momento da crucificação de Jesus Cristo, e não havia mais lugar santo para a habitação de Deus, a não ser a minha e a sua vida. Nós somos a habitação de Deus. É isso que ele está dizendo aqui para esses religiosos. Então ele quebra um conceito que até então existia, e que Jesus lutou contra, e que ele também lutou, Pedro, Paulo, enfim, todos os apóstolos e pessoas que trabalhavam na igreja primitiva, inclusive nós temos constantemente que quebrar barreiras religiosas na nossa vida, quebrar princípios que vão começar a destoar da mensagem pura e simples da palavra do Senhor, coisas que vão ser entrave para o andar do Espírito Santo, para o caminhar do Espírito Santo na minha vida e na sua. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aí no 41 ele lança uma facada naqueles homens, por palavras logicamente, e aí eles não aguentando, eles levam Estevão à morte. Diz o 51, ele dizendo para os religiosos: povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ele dizendo: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedecem. Ou seja, Estevão aqui lança o ultimato na vida daqueles homens: vocês foram traidores, vocês mataram Jesus Cristo. Ele lança uma palavra pesada, uma palavra nua e crua, e que na verdade eu gostaria de fazer um parênteses. Jesus Cristo tinha que morrer, então os judeus foram levados para esse ponto.
E aqui a gente entende o propósito de Deus na vida de Jesus Cristo. Estevão está dizendo: vocês são assassinos, considerando a morte de Jesus Cristo. Mas, biblicamente, nós entendemos que aqueles homens foram dirigidos para matar Jesus, pela dureza do seu coração, e principalmente pelo propósito que Deus tinha na morte de Cristo. Então, queridos, Cristo tinha que ser morto. Tinha que ser morto. O propósito de Deus para ele era a sua morte, para que nós pudéssemos ter vida. Então, quando os judeus matam Jesus Cristo, eles fazem isso porque Deus os guiou para que isso pudesse acontecer. O que nós podemos entender aqui, queridos, que nada do que nós fazemos, ela sai do controle de Deus. Mesmo coisas erradas que nós fazemos, nunca vai sair da mão poderosa de Deus. E quem dirá as coisas certas? Quanto mais coisas certas eu fizer, quanto mais a palavra do Senhor estiver no meu coração, quanto mais Deus vai me conduzir. Da mesma forma que acontece quando eu faço coisa errada, ou quando as pessoas aí que são ímpias, que não têm o conhecimento da palavra do Senhor, que a Bíblia chama de ímpios, que nós devemos amar, nós devemos considerar, não as suas atitudes, mas as pessoas, não aprovar as suas ações, mas amar as pessoas independente das suas ações. Mesmo essas pessoas, queridas, elas estão na mão do Senhor, e Deus tem um propósito para cada uma delas, independente se elas conhecerem a palavra do Senhor ou não, isso não importa. Todas nós estamos debaixo de um propósito predeterminado por Deus, assim como aqueles judeus foram dirigidos para que crucificassem Jesus Cristo. Alguns não, mas outros sim. Alguns, no exemplo de Paulo, matou cristãos, mas se arrependeu. Deus tinha um propósito na vida dele, e ele veio para o lado da luz e começou a pregar o Evangelho. Um que era perseguidor passou a ser perseguido, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, e Deus tinha um propósito na vida de Estevão. Então Estevão está numa situação complicada, e ele não se atemoriza, ele não recua a sua palavra, ele não usa de meias palavras. E quando ele fala isso, aí o que acontece? No verso 54, todos ali, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então, queridos, essa é a primeira visão celestial do Jesus que não estava mais na terra. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano havia tido esta visão até então. Estevão foi o primeiro que depois, a Bíblia não relata quanto tempo depois, que aconteceu esse fato de Jesus ascender aos céus. Ele vê aquele Jesus que um dia estava no meio deles, que ascendeu aos céus e subiu na vista daqueles homens, sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Essa foi a visão que ele teve. Vamos ver de novo aqui? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus, tudo aquilo que Deus é. Quando a Bíblia fala a glória de Deus, é a maneira de descrever alguma coisa indescritível, alguma coisa que você não tem noção, alguma coisa que a minha palavra e o meu raciocínio não pode conceber. Glória de Deus é isso. Quando você ouve falar glória de Deus, é alguma coisa que transcende a nossa capacidade de visualizar e vislumbrar. Ele fala a glória de Deus. Mas uma coisa que é clara para Estevão nessa visão é a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele homem que viveu, ressuscitou e foi levado aos céus, e como homem ele se materializa, e Estevão consegue, espiritualmente falando, Estevão consegue ver como ele é, e é como ele era aqui na terra. E aquilo, quando ele fala isso, no versículo 56, e diz: veja os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé à direita de Deus. E aí o que aconteceu foi o que faltava. No 57 diz: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E aí depois, quando apedrejavam, no 59 diz: enquanto apedrejavam Estevão,
Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Queridos, essa foi a história de Estevão. Uma história curta, assim como foi a história do marido de Batseba, de Urias. Alguém que fez o que era correto, alguém que desafiou pelo poder do Espírito Santo aqueles homens, alguém que disse poucas e boas para aqueles homens, alguém que viu a glória de Deus e descreveu na Bíblia. E nós temos a noção hoje de onde está Jesus por causa desse trecho: assentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia completa que onde um dia virá julgar os vivos e os mortos. Então, queridos, são coisas que nós não entendemos, são propósitos de Deus específicos na vida de cada um. Estevão não viu o crescimento da igreja. Estevão, pelo contrário, não fez nada de errado. Mas ele, nesse ponto, ele não conseguiu escapar da sua morte. Ele, em absoluto, fez aquilo que era correto. Ele foi desafiado, ele falou da palavra do Senhor, assim como Pedro falou na sua pregação. E pelo contrário, na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, um pouco antes disso. E nessa pregação de Estevão, pelo contrário, além deles ninguém aceitar a palavra do Senhor, porque não é dito aqui, pelo menos no texto, ele acaba sendo morto apedrejado. E o que acontece? Nesse período, nesse momento, ele também libera o perdão para aquelas vidas que estavam o apedrejando. Então eu queria considerar duas coisas aqui, queridos. Primeiro, se você está passando uma situação difícil, como Estevão está, mas você tem sido fiel ao Senhor, como Estevão está. Se você está num momento de dificuldade, se você está encarando pessoas que querem te matar apedrejado, mas você está sendo fiel ao Senhor, creia que neste momento Deus vai dar uma fé sobrenatural a você. Assim como fala aqui no versículo 55, Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus. No momento de dificuldade, queridos, Jesus nunca nos deixa sozinho. Nós sempre vamos ter o amparo. Se você está de frente de pessoas que querem te matar, como estava Estevão, não digo literalmente, mas pode ser em pensamento, pode ser em atitudes, pessoas que querem te confrontar, pessoas que querem te desafiar. E se você estiver dentro da palavra do Senhor, Deus vai te dar uma visão sobrenatural de fé na sua vida. E você vai começar a ver coisas que você jamais viu. Porque é num momento de dificuldade, queridos, que nós vemos o sobrenatural de Deus. Se Estevão não estivesse nessa situação, com certeza os céus não se abririam para ele. Se abriram porque ele precisava ter uma unção e precisava ter uma experiência sobrenatural de Deus. Então, quando nós aprendemos mais sobre Deus? Quando nós estamos de frente de pessoas, de situações que querem acabar conosco. É aí que nós começamos a ver melhor Deus, e a enxergar coisas sobrenaturais, e a perceber que Deus jamais nos desamparará. Ele sempre estará conosco, e a sua graça e o seu perdão sempre estarão conosco, assim como esteve com Estevão. E aí, queridos, quando passar um pouquinho mais esta etapa, e ele começou a ser apedrejado, ele conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, também perdoar aquelas pessoas que estavam o afrontando. A pessoa, quando é guiada pelo Espírito Santo, ela não consegue, mesmo que a carne queira, que a minha carne não vai querer fazer isso, mas se eu sou guiado pelo Espírito, mesmo que a minha carne queira guardar a mágoa, guardar o rancor, guardar a falta de perdão, o Espírito Santo vai me levar a perdoar. O Espírito Santo vai me conduzir ao perdão. O Espírito Santo vai me levar a ter misericórdia por aquelas pessoas que estão me batendo, que estão me ofendendo, que estão me triturando, que estão acabando com a minha emoção, que estão tirando a minha paz. O Espírito Santo vai nos fazer isso, assim como fez com Estevão. Primeiro você vai ter uma visão do sobrenatural. Primeiro você vai ter uma dose extra de fé, uma dose extra de confiança.
E a partir daí você vai conseguir liberar o perdão para aquelas pessoas que estão colocando você em situação difícil. E aí, quando ele estava para morrer, ele pediu misericórdia para Deus em relação àquelas pessoas. E tendo dito isso, adormeceu. E aí acabou a história de Estevão. Mas foi um homem que deixou uma história marcada na Bíblia. E essa história hoje está servindo para que eu e você possamos entender melhor como Deus age. Então, queridos, Deus é soberano. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus constrói a minha história e Deus constrói a sua. Quer você queira, quer não. Se você não quiser, a sua história vai demorar mais para ser construída. Mas ela vai ser construída. Se você não quiser, você vai sofrer mais. Se você não quiser, você vai ser uma pessoa mais triste nessa vida. Você vai ser uma pessoa mais pesada, uma pessoa mais angustiada, uma pessoa mais sofrida. Mas Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Creia nisso. Porque, queridos, você é escolhido por Deus. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui, foi Deus que te trouxe. Foi o Espírito Santo que te trouxe para cá. Vocês que estão começando agora, e vocês que já estão um tempo maior de Evangelho, todos nós, vocês que estão retornando, não importa, você é escolhido do Senhor. Então, querido, seja uma pessoa inteligente. Não resista ao Espírito Santo. Quem perde sou eu, quem perde é você. Porque Deus tem uma história linda para cada um de nós. Deus tem uma história pronta, uma história acabada, que na verdade Ele quer fazer para ontem. Só que Ele não faz, não porque Ele não quer, mas é porque nós retemos a história que Ele quer construir em cada um de nós. Mas, mesmo que você retenha, Ele vai completar essa história na sua vida, e creia nisso. Que nós cremos é uma história para a salvação, é uma história para a reconciliação, é uma história para a cura, é uma história para a libertação, é uma história para a restauração, é uma história para a renovação de pensamento, é uma história para começar novos princípios, começar novos valores, para reatar valores que foram perdidos, para reatar ministérios que ficaram no caminho, para ativar ministérios que serão criados. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E Ele vai completar essa obra. Para Estevão, o ministério dele era esse: era morrer martirizado, era morrer apedrejado. Eu não sei qual é o meu fim, nem sei qual será o seu fim, mas uma coisa nós temos que crer e temos que acreditar, e temos que ter fé, que Deus fará o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Não importa se você vai viver 90 anos, se você vai morrer amanhã, se você vai deixar um legado grande, se você vai deixar um legado pequeno, se você vai ver os seus netos, se você não vai ver os seus netos, não importa. O que importa é que as nossas vidas estão na mão do Senhor. E não importa o que acontecerá comigo amanhã, não importa o que vai acontecer com você amanhã. O que importa é que você hoje tem que estar na mão do Senhor. Hoje você tem que ter essa convicção, que hoje você é filho de Deus, e Deus tem o melhor para você. Só que o melhor para você e para mim pode não ser uma vida longa, como foi a de Estevão, como não foi a de Estevão, como não foi a de Urias. Mas pode ser, e a palavra diz que isso é a promessa de Deus. Então nós vamos acreditar na promessa de Deus em relação à vida longa. Mas nós vemos muitos crentes que morrem com pouca idade. Vocês viram aquela menina que a gente passa aqui, que fazia o trabalho do Senhor, e papapá, daqui a pouco pegou um carro, acho que uma compra, não sei, uma lotação, e morreu. Aquela Andressa, aquela menininha, faleceu. O propósito de Deus para a vida dela era aquele, e ela está melhor do que nós, porque ela já está com o Senhor. Então, queridos, nós cristãos no século 21, não podemos perder a nossa esperança na eternidade, não é nessa vida. Nós temos que mudar o nosso foco. Nós temos que fazer sim o que Deus tem para nós aqui nessa vida. Temos que trabalhar, temos que fazer tudo aquilo que Deus tem colocado. Temos que fazer o ministério do Senhor para ontem, porque nós não sabemos quanto tempo nós duraremos aqui nessa terra. Agora, uma coisa é certa: o que você faz com o Senhor, nenhuma traça e nenhuma pessoa pode roubar, assim como fala a palavra do Senhor.
porque esse tesouro vai estar guardado para você na eternidade. E isso ninguém vai tirar de você. Essa recompensa você não pode ter aqui na terra, mas na eternidade você vai ter. Deus está registrando tudo que você está fazendo para o trabalho dele, para a obra dele. Então, queridos, que você entenda que você tem um chamado do Senhor. Não é um chamado para vir na igreja e ir embora, vir na igreja e ir embora, vir na igreja e ir embora. Você tem um chamado de trabalhar para a causa do Senhor. Isso passa pelo seu testemunho. Mas vai muito além do seu testemunho. Isso passa por aquilo que Deus já tem colocado no seu coração de chamado. Por aquilo que você já tem sentido um desejo de fazer, isso é de Deus, mas que você tem relutado em não fazer. Que você tem discutido com Deus. Você tem falado, não, ainda não é a hora, ou ainda não estou pronto. Queridos, nós nunca estaremos prontos para fazer o trabalho do Senhor. Ele é que nos capacita. O que Ele pede é a nossa disponibilidade de viver o Evangelho, de fazer aquilo que Ele tem falado ao coração de cada um de nós. E a partir daí sim, a história feliz que Ele tem construída para mim e para você, ela vai começar a se concretizar. Uma história que vai ter momentos difíceis, vão ser dias difíceis, mas dias vitoriosos, dias em que nós teremos a convicção que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa. Isso vai nos dar felicidade para viver. É a única coisa que nos dá felicidade para viver. Não é quando eu troco de carro, não é quando eu mudo de casa. Isso dá felicidade para a minha carne, mas isso não acrescenta no meu espírito. Isso é bom, mas isso não acrescenta no meu espírito. Então aquilo que eu faço, ela é importante, mas não pode ser mais importante. Ou aquilo que eu tenho é importante, mas não pode ser mais importante do que o trabalho do Senhor que Ele tem colocado na sua vida e na minha. Amém, queridos? Que você fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos ter um momento de oração aqui, em nome de Jesus. Fique de pé. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou em seu coração, e também creio no meu coração que essa palavra foi modificada em algumas coisas, porque Ele tinha algo diferente para falar com você essa noite. Eu sinto que essa noite é um momento de você entender que você é chamado por Deus, você é escolhido por Ele, não para ficar na igreja sentado aí, queridos, mas para que você possa fazer alguma coisa, para que você possa ser útil em alguma coisa, para que você possa realmente fazer o trabalho do Senhor, ser produzido, porque ninguém consegue fazer o trabalho do Senhor sozinho, mas você faz parte disso. Você faz parte com o seu talento, com aquilo que Deus colocou na sua mão, ou com aquilo que você ainda nem tem de talento, mas que Deus vai te dar. E com os talentos que você já tem. Deus quer usar isso para a sua obra e para as suas coisas. Então a oração que eu vou fazer agora, queridos, é que Deus realmente fale com você. E se você não tem percebido ainda qual é o seu chamado, o que você pode fazer para o trabalho do Senhor? Que o Espírito Santo comece a formatar isso no seu coração. Comece a lhe dar uma diretriz. E se você já tem convicção, siga o que o Espírito Santo tem falado no seu coração. Siga aquilo que Ele já tem impelido você a fazer, mas você muitas vezes tem resistido. Você tem colocado situações, você tem colocado premissas. Não, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que acertar aquilo. Queridos, nós nunca conseguiremos acertar a nossa vida por completo. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então não espere estar pronto. Se entregue ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. E com certeza Ele vai fazer isso por você. Ele vai completar aquilo que está incompleto, se você fizer aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui na sua casa, Pai. Por esse momento de ministração da sua palavra, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem falado no coração dos teus filhos essa noite. Pai, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou transmitindo à sua igreja, Deus. Nós sabemos que ela terá um fim proveitoso. Algum fim, Senhor, que mexerá com situações, mexerá com comportamentos, mexerá, Senhor, com muitas vezes preconceitos que já estão formados na nossa vida, e que muitas vezes nos prendem, nos deixam pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas que não conseguem perceber e sentir o seu agir, não conseguem ter sensibilidade, Senhor, de entender o seu chamado e de, Senhor, receber a unção do Teu Espírito Santo, Pai.
Queremos também, Senhor, orar por aqueles que estão chegando, e por aqueles que ainda estão, Senhor, começando a entender, Senhor, esses propósitos, mas que já entendem que o Senhor tem um chamado especial para eles, Deus. Um chamado numa área, Senhor, que será uma área, Senhor, usada grandemente por Ti. Situações que eles já fazem, mas que agora querem fazer para o Teu Evangelho. Deus, que o Senhor possa estar preparando, Senhor, as suas mentes, os seus sentimentos, amadurecendo, Senhor, a sua fé em Cristo Jesus Cristo, amadurecendo, Senhor, os seus propósitos, para que eles possam estar, Senhor, prontos para fazer aquilo que o Senhor tem designado, Pai. Deus, abençoe todos os irmãos dessa igreja, todos aqueles que estão aqui essa noite, aqueles que também não puderam vir, Senhor, que a sua graça e a tua misericórdia possam alcançar todos eles em qualquer lugar, em qualquer situação, que nós sejamos a partir de hoje, Pai, renovados no empenho e na dedicação de fazer aquilo que cada um de nós, Senhor, tem como chamado, daquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, na vida dos casais, na vida das pessoas que estão aqui em nosso meio, na vida dos jovens, Pai, que nós não percamos tempo com as coisas desse mundo que querem nos sugar, que querem absorver as nossas forças, que querem tirar o nosso foco, que querem tirar, Senhor, o nosso caminhar contigo, Pai. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, e que sejamos sensíveis às coisas que querem nos atrapalhar, que querem tirar os nossos momentos de comunhão contigo, que querem tirar os nossos momentos, Senhor, de estar na sua casa, de estar fazendo a sua obra, de estar lendo a Bíblia, Senhor. Deus, protege cada um aqui debaixo da Tua destra poderosa, e que mesmo aqueles que estejam passando por situações difíceis, que eles possam ser renovados na Tua fé, e que a sua visão espiritual se amplie, assim como foi no caso de Estevão, que viu a glória de Deus e viu a pessoa de Jesus Cristo. Assim também seja com todos aqueles que estão aqui, assim também seja com aqueles que estão passando por situações difíceis, que o Senhor redobre a sua fé, renove as suas forças espirituais, que eles não fiquem pelo meio do caminho, e que o propósito do Senhor se concretize, Senhor, na vida de cada um aqui, Deus. Nós queremos e pedir graça, e pedir a sua bênção para cada vida aqui, e que a prosperidade do Senhor, e que o propósito do Senhor se cumpra, Senhor, na nossa vida, o mais rápido possível, porque sabemos que os dias são maus, e a nossa existência, Senhor, nessa terra não será por muito tempo, Deus. Por mais que o homem possa viver 80 anos, 85 anos, Pai, a Bíblia fala que depois disso é enfado e canseira. Vamos fazendo o trabalho do Senhor, enquanto há saúde, enquanto há disposição, enquanto há ânimo na nossa vida, enquanto podemos andar, enquanto podemos caminhar, enquanto podemos pensar, enquanto ainda existe, Senhor, a nossa saúde que o Senhor nos conserva. Deus, que o Senhor possa falar no coração de cada um aqui, e que essa palavra, Senhor, possa mexer, possa tirar as pessoas, Senhor, do marasmo, das situações da zona de conforto, que é um conforto, Senhor, que muitas vezes nos deixa indeciso, nos deixa, Senhor, sem compreensão, nos deixa, Senhor, muitas vezes amargurados, porque perdemos a esperança de seguir em frente. Senhor, mexe conosco, nos tira dessa situação e coloca-nos a andar novamente, coloca-nos, Senhor, a prosseguir novamente dentro do propósito que o Senhor tem designado a cada um de nós, Pai. Nós queremos abençoar a Tua igreja e abençoar todos os irmãos que estão aqui essa noite. Nós queremos que a graça e a paz do Teu Espírito Santo esteja em cada vida aqui. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.